Participarão deste painel de forma online a doutora Ariane de Campos Angioletti, da Comissão do Direito da Pessoa Idosa, da OAB Santa Catarina, e também a enfermeira Mariana Medeiros Mota Tessarolo, Casa de Repouso Aconchego do Espírito Santo. Sejam bem-vindas, doutora Ariane e enfermeira Mariana. Nosso moderador, Jorge Lopes, é graduado em Ciências Humanas pelo IPA, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, diretor executivo dos residenciais Novo Mundo, Vó Teresa e Plaza Vida. Membro do Moderna Idade, Núcleo de Residenciais Geriátricos do Sindiospa, treinador de futebol profissional pela Federação Gaúcha de Futebol, professor da ESEF-URGS de Educação Continuada. Com a palavra, então, para a condução dos trabalhos deste painel, Jorge Lopes. Muito obrigado, boa tarde a todos. Continuando aqui o nosso segundo fórum das ELPIs privadas. Com certeza nós já estamos nos aproximando do final dessa jornada, mas temos esse tema tão importante para falarmos nesse momento. E eu tenho certeza que a vasta experiência, o conhecimento que nós temos das nossas convidadas para debater esse tema vai enriquecer ainda mais. O nosso conhecimento vai nos ajudar dentro do nosso trabalho, dos nossos desafios, porque, sem dúvida alguma, impacta diretamente o risco quanto a um contrato que daqui a pouco pode não ser tão feito ou ter algumas brechas para que isso possa inviabilizar o nosso trabalho. Então, com muita alegria, eu convido e apresento para vocês as nossas convidadas, as nossas palestrantes, a doutora Ariane Angioletti. Ela é advogada, pós-graduanda em Direito da Saúde, é vice-presidente do Conselho Estadual do Idoso em Santa Catarina, membro da Comissão Nacional do Direito da Pessoa Idosa da OAB, presidente da Comissão do Direito da Pessoa Idosa da OAB de São José. E depois também vamos falar, e já quero dar as boas-vindas, à enfermeira Mariana Medeiros Mota Tessarolo, enfermeira especializada em gerontologia pelo Albert Einstein em São Paulo, gestão em enfermagem pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, gestão geriátrica e gerontológica da PUC, graduanda em psicologia, mestranda em psicogerontologia, proprietária da Casa de Repouso Aconchego. E eu vou parar por aqui, enfermeira, porque senão nós vamos acabar com o nosso tempo, porque realmente o currículo é extenso. Parabéns. E todos vocês podem consultar ali nos nossos canais para ver todo o currículo da enfermeira Mariana. Mas, como eu já li aqui, tanto da doutora Ariane, advogada, quanto da enfermeira Mariana, nós vamos ter esse momento especial e eu quero dar as boas-vindas a vocês e começando contigo, doutora Ariane. Por favor, seja bem-vinda. Boa tarde, vocês me ouvem bem? Sim, te ouvimos Consegui bem. me ouvir? Ok, eu tive que tirar os fones. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar mais uma vez com Moderna Idade. Todos o pessoal que compõe a Modernidade são muito caros para mim, eu já tive a oportunidade de fazer outros trabalhos e com o fórum também, então é sempre uma alegria poder falar para as ILPIs e ILPIs privadas, com foco no negócio, né, para a gente parar um pouco de passar pires e entender que instituição de longa permanência é empresa, é negócio, a gente precisa tratar disso da maneira adequada. Não sei, Jorge, se você quer que eu comece, ou a Mariana dá um oi primeiro, ou a gente toca o barco? Podemos tocando, Ariane, depois eu já passo para a Mariana. Então, tá, eu e a Mariane, a gente tem aí uma conversa por conta da Frente Nacional de Fortalecimento das ILPIs, lá nós nos conhecemos. Então, antes dessa nosso encontro virtual, a gente conversou um pouquinho para tentar trazer uma abordagem para vocês mais prática e mais direta, até por conta de tempo, para falar sobre os riscos de contrato. Eu só quero fazer uma parte muito introdutória sobre a importância da gente falar a respeito de contrato de prestação de serviço. Eu estou acompanhando o evento desde de manhã e se falou muito de precificação, de como se organiza a gestão, como que se faz a venda do serviço, como você faz o marketing, e não adianta ter tudo isso se você não tem um contrato adequado de prestação de serviço.
Você vai lá captar o cliente, você traz o cliente, você consegue fazer um excelente trabalho de gestão, mas se seu contrato é um contrato pego ali no Google, né, um copia e cola, você está assumindo riscos, né? Então, a primeira questão que eu sempre falo muito para as instituições, para os gestores especialmente, é que existe um instituto do direito, né, que chama-se responsabilidade civil. E várias vezes eu sou o bicho-papão da relação de prestação de serviço quando eu faço assessoria, porque a instituição, o gestor vem conversar comigo e diz, mas o idoso caiu e fraturou o fêmur e foi para o hospital e aconteceu isso e se desenrolou de uma série de fatores que o idoso morreu. Isso, eu já passei por isso, eu já vivenciei isso com clientes meus. E eu só posso olhar para a pessoa e dizer assim, responsabilidade é tua, né? Porque existe uma coisa chamada responsabilidade civil objetiva, ou seja, quando existe uma vítima naquela relação, quem tem a obrigação de provar que fez de tudo para evitar aquele problema é a própria instituição. Então, a gente sempre parte, na questão da responsabilidade civil, de que a ILPI, ela é culpada, até que ela prove em contrário. Então, quando a gente pensa desta forma, a gente começa a raciocinar a ILPI de um outro jeito. Eu preciso ter um contrato que diga quem é quem, quais são as responsabilidades, né, tanto da casa quanto do idoso, quanto da família do idoso ou do contratante. Eu preciso definir bem quais são os serviços que o meu contrato está abrangendo, o que é extra, o que não é extra, a forma de majoração de mensalidade, né? A gente fala muito de atualização anual do valor, mas existe uma questão que pouco se fala em contrato, e quando se fala falta a informação, que é sobre a majoração em função do grau de dependência, né? O idoso hoje, ele pode estar no grau 1 e daqui a pouco ele sofrer um AVC, ele virá grau 3, e aí você vai continuar trabalhando com ele, cobrando o que cobra, se ele vai aumentar a demanda de cuidado para casa. Então, isso tem que estar num contrato, né? E doutora... e eu pego... Oi? Desculpa interrompê-la, mas para contribuir e também Sim. perguntar pela tua experiência, né? Como a senhora mesmo disse, existem o planejamento do negócio, a estratégia para que nós possamos receber esse idoso e fazer com que o trabalho seja muito bem prestado. Mas, como tu mencionaste, não adianta daqui a pouco muitas ações se realmente o contrato ele é muito vago, ele é raso e ele não pressupõe todas essas mudanças que pode haver naquele período que a pessoa está ali instalada. Então, eu diria que é uma força propulsora muito, muito importante quanto a nosso trabalho como ILPI privada. E como que tu vê, por exemplo, não só essas demandas das diferenças, dos riscos que pode acontecer com o idoso dentro do lar, dentro do residencial, mas também como novas leis, lá de 2018, dos dados sensíveis, que agora entrou em voga há pouco tempo, como que isso também impacta diretamente dentro desse processo? Quando a gente fala especificamente da Lei Geral de Proteção de Dados, isso é algo que, por exemplo, eu já trabalho com a questão da autorização para uso de imagem, para uso de dados, né, para os dados públicos, na verdade, o nome do idoso, para você colocar numa rede social, isso já consta em contrato, né, porque a autorização de imagem é uma coisa. Quando a gente fala da parte de dados especificamente, que a LGPD ela vai tratar de alguns dados que são sensíveis, outros dados que são públicos, aí você tem que constar, não é só no contrato, é uma questão da cultura da empresa que vai ter que se modificar, né? Mas, assim, o contrato não é algo estanque. Você pode ter um idoso que já está acolhido na instituição há 10 anos e já está no quarto aditivo de contrato. A grande questão, quando a gente modifica contrato através de aditivos, é que o gestor da casa tem que saber explicar o motivo de estar mudando as cláusulas do contrato, né? Então, tudo isso tem a ver, gente, com conhecimento técnico, né? Já se foi falado aqui em outros momentos, se você vai fazer o marketing, converse com quem faz marketing. Vai fazer contabilidade? Converse com o contador. Vai fazer o contrato? Converse com o advogado, porque depois isso vai gerar problema, né? Então, o advogado não vai lá onde a Mariana tem a casa dela e eu vou chegar lá e vou dizer, olha, fiquei sabendo que a gente cuida desse jeito, que esse é o POP adequado. Não é minha função técnica, né? Mas o contrato é algo que ele não é estanque, ele pode ser adequado conforme as leis vão se modificando, né? Eu espero mesmo um dia a gente poder fazer alterações contratuais considerando as instituições como serviços que podem ser, por exemplo, abatidos no imposto de renda, né?
Então, essa é uma questão Sim. que ainda está ali, é algo que está patinando, eu espero um dia a gente poder fazer isso, né? Agora, tem uma questão que eu sempre falo, em tudo quanto é palestra que eu posso, tudo quanto é participação em evento com o ILPI, eu trago isso, é algo cultural daí, de Porto Alegre, me chama sempre muita atenção, e que isso se reflete na relação contratual, independente do que está escrito no papel. Instituição de longa permanência não é clínica, e o residente não é paciente. E existe uma cultura, no Rio Grande do Sul especificamente, em chamar ILPI de clínica. Quando eu trato o meu tomador de serviço como paciente, e quando eu me refiro à minha instituição como clínica, eu estou gerando uma expectativa no meu tomador de serviço de um serviço que eu não vou prestar. Então, se você manda um WhatsApp para o filho do idoso que está acolhido, dizendo, olha, porque aqui na clínica você está cada vez reafirmando que aquela instituição é uma clínica. O que a clínica oferece? Ela oferece tratamento de saúde. O que a instituição oferece? Ela oferece serviço de atenção à saúde. Isso é para o contrato, para a relação contratual, isso é uma diferença muito grande. É uma questão cultural que tem que se modificar. E isso traz também lá para a hora do contrato. Quando você vai colocar as partes do contrato, o idoso, o que ele é? Ele é o residente? Ele é o contratante? Ele é o interessado? Ele é o curatelado? Tudo isso precisa ser cuidado, e eu estou falando da cláusula primeira do contrato, que é as partes. Quem são as partes? Então, acontece muito, por exemplo, o idoso é lúcido, capaz, orientado, o pagamento da instituição vai se partir da renda dele, mas ele não é o contratante. Quem é o contratante é o filho. Ele nem consta, às vezes ele consta lá como idoso residente no contrato. Sabe como que o Ministério Público entende isso? Que o idoso está sendo colocado lá à revelia da sua vontade, porque ele não está fazendo parte do contrato. Então, quando a gente tem umas outras questões aqui, que a gente pode falar, eu pelo menos, né, não me comprometo, porque eu não tenho LPI, então eu posso falar de maneira muito aberta. Tem os casos que são muito delicados, que são os casos dos idosos que estão com algum quadro de demência, não são curatelados, porque não há nenhum tipo de problema entre os familiares com relação aos cuidados deles, mas aquele idoso não consta como contratante, porque não pode ser, ele não consegue ler o contrato. Juridicamente, ele estaria apto a ser curatelado. Mas, socialmente, a família se dá bem, não tem bens a ser, né, administrados. Então, para que curatelar, né? Para que ter o custo judicial disso? Então, essas são pequenas questões que a gente tem que analisar no dia a dia. Além disso, eu vou passar para a Mari, porque eu acho que ela também consegue trazer outras questões. Acho que a gente precisa tratar muito sobre a descrição dos serviços dentro de um contrato. Em regra, o que eu vejo? Sabe os itens assim, ó, hospedagem, enfermagem 24 horas, o que é um erro, porque vocês não oferecem enfermagem 24 horas, vocês oferecem serviço de atenção à saúde, então serviço, tem que dar um jeito que não é enfermagem, tá? Se você tem enfermagem 24 horas, você tem enfermeiro 24 horas na casa. Então, são detalhes. Aí lá no contrato está assim, consulta médica mensal. Então, significa que você tem um médico vinculado à casa? Se você tem médico vinculado à casa, será que o Conselho de Medicina não vai poder te exigir um médico responsável técnico? Então, a gente tem que analisar item por item. Você oferece 6 alimentações, tem que ter uma cláusula de exceção. Que alimentação? Eu já acompanhei casos de idoso necessitar de alimentação especial em algum momento, evolução de quadro, e aí a instituição chama a família e diz, olha, a partir de agora você tem que trazer esta alimentação porque a gente não oferece. E ela pegar o contrato e dizer aqui, ó, cláusula segunda, item 4, alimentação. Alimentação é alimentação. Então, tudo isso vai gerar um custo para a casa. Tudo isso vai gerar um problema de relacionamento da casa com aquele familiar. Isso se reflete porque aquele familiar vai comentar com outros familiares da casa. E acredito que, por mais que a gente fale de marketing, por mais que a gente fale de captação de clientela, para serviços de cuidado, independente se instituição, se cuidador, autônomo, enfim, clínica, médico, para serviços de cuidado, o maior marketing é a indicação. Então, se a gente começa a ter esses pequenos atritos dentro da nossa relação de contrato, e já presenciei isso algumas vezes, o idoso falece, né? Porque apesar dos atritos, muita gente, muitos familiares optam em manter o idoso na casa, porque para tirar dali é difícil, às vezes outra é mais cara, o idoso já está habituado naquela rotina ou não tem instituição mais próxima, mas quando aquele idoso falecer,
esse familiar não vai dizer que a sua casa é boa. Ele só vai lembrar do último ano que deu problema, né? Então, contrato, ele serve... O contrato é a constituição federal da relação entre contratado e contratante, sabe? É a lei máxima, e a gente precisa ter essa lei bem estabelecida, né? Eu acho que, para a gente começar, é por aí que eu queria deixar o nosso caminho de reflexão, Jorge. Que bom. Obrigado, doutora Ariane, mas realmente são pontos fundamentais, como a senhora mesmo colocou, quem são as pessoas que estão assinando aquele contrato, bem identificadas, de acordo com a realidade daquele idoso, e também a descrição, né, de todos os serviços, com tudo aquilo que pretende se oferecer, mas principalmente, né, doutora, com a transparência, aonde tanto o contratante quanto o contratado, ele vai falar a mesma linguagem. Claro que o nosso português ele é passível de diversas interpretações, e aí que entram os problemas, mas quanto mais transparente, quanto mais houver assim, um compliance, realmente vai haver aí uma excelente relação. Enfermeira Mariana Medeiros, então, por favor, está com a palavra. Estamos todos ouvidos. Agradeço também o convite, né? Sinto muito honrada aqui em compartilhar com grandes nomes propostas, né, de melhorias para as nossas instituições. Seguindo a fala da Ariane, quando a gente trata de instituição de longa permanência, eu também bato na tecla de levar em consideração que sim, nós somos uma empresa, empresas precisam prestar serviços de forma regular e nada mais certo do que ter um contrato. E aí, como para tudo que tem dentro da instituição de longa permanência, há uma prática de muitos gestores abrirem um negócio sem conhecimento e hoje acontece um excesso de pedido de modelo. Então, espera-se ter. Tem modelo de contrato para a instituição de longa permanência? Né? Então, para tudo hoje. Para POP, você tem um modelo? Para plano de atenção à saúde, você tem um modelo? Então, as pessoas, elas de fato, elas iniciam um serviço e, como a Ariane falou, muitas vezes não buscam a especialidade que deve executar o serviço com qualidade, no caso do contrato, assessoria jurídica. E aí, modelos de contrato existem diversos no Google, né? Mas é muito claro, né, com a fala da Ariane, a importância da gente expor de fato o que a gente vai oferecer. E essa prestação de serviço, ela precisa ser, sim, detalhada, né? Ela precisa ser de acordo com a realidade da instituição. Então, para que a gente vai usar um modelo, né? Nesse ponto, compartilhei com a Ariane anteriormente que o meu contrato de hoje, né, de 8 anos de instituição, não é o mesmo do meu primeiro ano. Então, são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? A experiência vai tornando a gente mais tranquila em relação a isso. Então, a possibilidade de situações que podem ocorrer, elas devem constar no contrato. Se eu ofereço um serviço extra, né? Vamos colocar a possibilidade de acompanhamento de consultas médicas, acompanhamento do idoso para exames, um passeio, e isso não faz parte do meu processo de atendimento, ele tem que constar também no contrato como um serviço extra, para não ser surpresa, né? Então, alteração de grau de dependência, por exemplo, deve-se constar no contrato, bem como, né, a especificação dessa variação, e até foi uma fala hoje que a gente teve com a Ariane, a RDC estabelece o que é grau de dependência, 1, 2 e 3, e aí a gente também precisa constar, né, qual é o grau de dependência que o idoso entrou na instituição. Como a gente vai fazer o reajuste se essa informação não entra, né? E um outro ponto que é interessantíssimo é a partir do momento que é ofertado o serviço, o contratante e o contratado, ele precisa ler em conjunto para que se tenha entendimento sobre e para que isso não seja surpresa no futuro. Então, são pontos importantíssimos e que devem ser, sim, lembrados. Muito bem, doutora Mariana, ou melhor, enfermeira Mariana. Chama pelo nome, Jorge, Ariane pois e bem. Mariana. Assim eu não vou confundir cada uma. Mas, Mariana, como tu comentaste, até tem uma pergunta aqui, aproveitando a tua fala, sobre esse cuidado, essa transparência, né, como foi também relatado. Nós temos uma pergunta aqui de uma das pessoas que participa conosco do fórum, o advogado Paulo Meira,
Ele pergunta, como tem sido a questão de ações em desfavor das ILPIs demandadas por familiares de idosos? É uma pergunta para vocês duas, uma como advogada, outra como enfermeira e proprietária de ILPI. Então, como que tem sido essa questão de ações em desfavor demandadas por familiares desses idosos? Posso começar? Vai lá. Por favor. É muito difícil da gente reverter, tá? Porque a gente já começa o processo, enquanto representação de LPI, a gente já começa o processo perdendo, tá? Infelizmente, o desconhecimento dos magistrados, o desconhecimento dos advogados em geral, com relação à prestação de serviço da ILPI e com relação às próprias questões de gerontologia mesmo, fazem com que a ideia, a leitura de determinada situação seja feita de maneira equivocada, e vou dar um exemplo. Eu fui advogada num caso em que uma idosa, isso para mim assim foi o mais, nem eu acreditei no que aconteceu. Era uma idosa que foi deshospitalizada, foi direto à instituição, que ela não era, não tinha relação ainda de contrato, entrou numa sexta-feira, 6 horas da tarde, portanto, a proprietária, né, se deu conta que era uma senhora de 90 anos com a filha de 70, 90 e 70, às 6 horas da tarde, ela perdeu a guia de alta, ninguém sabia o que tinha que fazer com a idosa, tinha uma cuidadora que disse que lembrava que a alimentação integral dela era determinada marca, e a idosa chegou com oxigênio, quando tiraram o oxigênio dela na ambulância, ela começou a desaturar. E aí saíram correndo, sexta-feira, 6 horas da tarde, Florianópolis, fila da ponte, tudo um caos. Conseguiram um oxigênio, a instituição chamou o oxigênio, não foi a filha, certo? Enfim, resultado, chegou no sábado, ela estava usando daquela alimentação integral, porque aí a filha perdeu a guia, teve que voltar para o hospital, enfim, e nada é fácil nesse Brasil, né? Tudo burocrático. E aí, no domingo é que conseguiram descobrir que a idosa estava usando a alimentação integral errada, e na guia de alta ela deveria ser mantida no oxigênio. Ela entrou sexta. Na segunda, ela teve um quadro de tudo que vocês possam imaginar. Ela teve problema de pressão, ela teve diarreia, ela teve tudo, e ela foi hospitalizada novamente. Ficou 4 meses hospitalizada, morreu. Ela ficou na instituição, sexta para sábado, sábado para domingo, sexta para sábado, não, sábado para domingo. Na segunda-feira de manhã, ela voltou para o hospital. Ela ficou 4 meses hospitalizada, faleceu. A casa foi responsabilizada judicialmente em segunda instância. Na primeira e em segunda. A única coisa que a gente conseguiu em segunda instância foi diminuir o valor da indenização. Mas, por exemplo, foi um processo em que geralmente a gente faz uma contestação pequena e eu tive que dedicar 20 páginas para explicar para o juiz o que é síndrome do idoso fragilizado. Que ela não se dá em 3 dias. Que a idosa não deveria ter sido deshospitalizada naquele momento. Então, assim, é muito complicado, existe uma demanda cada vez maior, porque no Brasil a cultura de buscar indenizações está se estabelecendo, a gente tropeça na rua e vai entrar com processo, a gente entra com processo. Culpa nossa, advogados, tá? Porque a gente incentiva isso. Então, tem acontecido muito das famílias buscarem essas reparações, e infelizmente as ILPIs, elas entram perdendo no processo. Precisa-se de muita justificativa e a gente precisa ainda que o magistrado do outro lado, que o promotor do outro lado estejam imbuídos de algum espírito de entender a situação, né? Que não, o idoso cai e muitas vezes ele cai porque ele tentou levantar sozinho sabendo que não deveria. E a instituição é responsabilizada porque é responsabilidade objetiva. Então, infelizmente, quando acontecem os processos, raramente a instituição não é a que fica prejudicada. A sentença geralmente, se não no total, em partes ela acaba sendo procedente contra a própria instituição. Por isso é bom o seguro, tá, gente? Sempre, né? O seguro de responsabilidade social. Obrigado, doutora. Mariana, por favor, nos ajuda aqui a contribuir para o Paulo, nosso advogado aqui de Porto Alegre. Um outro comentário que normalmente a gente usa é quando acontece inspeção, né, fiscalização das instituições, cabe ao gestor ter conhecimento sobre tudo
o que está estabelecido dentro da sua instituição. E aí ele pode ter competência para justificar junto ao órgão fiscalizador. Eu falo que é assim também para o advogado que vai defender essa causa, né? Então, até nesse ponto, cabe a um profissional que tenha noção sobre o serviço, né? Isso é importantíssimo. E aí, o que normalmente acontece com a gente, né, em relação à questão de desfavorecimento, e que é muito comum também, é no caso de internação hospitalar. E aí, durante esse período, a família se acha no direito de não pagar a instituição durante a internação. Muitas vezes, eu, graças a Deus, nunca tive processo, né? Nunca tive nenhuma intercorrência, nenhuma demanda desse tipo, mas tem sim esse questionamento por parte dos familiares, principalmente quando já sabem que é um hábito recorrente, né? Para esse idoso ser hospitalizado. Então, constando no contrato, a gente está respaldado, né, Ariane? Dentro dessa demanda também, é válido a gente salientar que dentro do contrato, o contrato precisa ser embasado, né, em leis. Então, eu não posso colocar no contrato uma coisa da minha cabeça, isso, né, tem que ter argumento jurídico. Então, basicamente nesse ponto. Então, assim, nesse quesito eu não posso colaborar, porque nunca tive nenhum tipo de demanda, graças a Deus. Que bom. Mas é importante, assim, Jorge, a gente sempre lembrar que as questões, elas vão para a justiça quando elas não conseguem ser compreendidas e dominadas antes, né? Então, eu também vejo uma falta de habilidade de mediação, de conciliação entre o gestor e a família. Muitas vezes, a família está te exigindo comprar um novo aparelho auditivo porque perderam o aparelho auditivo na casa, e o aparelho custa 18 mil. Olha, não é da responsabilidade da instituição, vírgula. Então, talvez chamar os dois para tentar negociar, então eu pago metade, você paga metade. São essas questões que eu acho que falta um pouco, talvez porque os gestores, a gente sabe, são atropelados pelo dia a dia, mas é preciso começar a trazer um pouco mais de profissionalização na relação da instituição para com aquele que toma o serviço, e geralmente vai ser um familiar que vai representar o idoso. Isso evita 90% de processo. Um exemplo grande que teve, Jorge, foi no período da pandemia, com a suspensão de visitas, por exemplo, né, e a criação de todos os protocolos. Então, muitas instituições sofreram perda de contrato porque as famílias não aceitavam esse procedimento, né, esses protocolos. E aí as famílias simplesmente, não, se não vou poder visitar, então eu quero tirar. E aí os proprietários, né, os gestores que tinham domínio sobre o assunto, que conseguiram expor essas demandas, né, e a importância do cumprimento delas, tiveram sucesso. Então, eu acho que isso é para tudo. Se você tem uma coisa importantíssima, né, que o gestor conheça a RDC e que ele tenha domínio sobre o seu contrato, para você falar, está escrito aqui, isso aqui significa isso é importante mencionar, né, e essa questão da leitura em conjunto também. Sem dúvida, eu acredito que o Dr. Paulo Meira está bem satisfeito aí com o retorno de vocês. Mas contribuindo também, nós podemos ver na fala de cada uma de vocês que são muitas as partes interessadas, né, os stakeholders, mas também vem de encontro ao que o Sebrae apresentou há pouco para nós, como núcleo aqui do Modernidade, aqui em Porto Alegre, né, os donos, os gestores de LPIs, aqui nós estamos sempre com algo no calcanhar de Aquiles ali, né, que se chama a questão da capacitação. Então, com um exemplo, por exemplo, que a senhora trouxe, né, doutora, quanto a esse fato da idosa ter chego sexta tarde, aí tiraram o oxigênio, aí deram uma outra dieta. Tu vê como é importante que todas as partes interessadas estejam preparadas, não só o gestor conheça a RDC, mas que os seus colaboradores entendam o que eles estão fazendo, como eles estão tratando, como é importante que haja essa comunicação de uma forma livre, de uma forma baseada na parte técnica, na lei. Então, tudo isso contribui para evitar os problemas. Agora, claro, como tu mesmo disse, doutora, quando vai à justiça porque não houve a habilidade de trazer o caso, né, o fato para a conversa, para tentar ali trabalhar ele da melhor forma para que não venha, né, todas essas situações. Claro, os advogados gostam, né, quando chega lá trabalhista, eles ficam alegres, né, eles estão lá com a gente, eles vão ter que ir lá, né, representar não só a questão trabalhista, mas de outros fatos
mas entendendo que quanto maior o conhecimento estipulado, há também todas as partes interessadas entendendo o processo, porque ele realmente é bem complexo. Não é uma clínica, é uma prestação de serviço, né, de atenção, não é uma clínica, mas envolve muitos processos e é muito arriscado. Outra pergunta, agora aqui direcionado, né, para vocês novamente. Se o idoso constar como contratante por ser lúcido e ter autonomia, e depois de alguns anos ele perde a autonomia, como proceder? Atualizar o contrato? Pode começar, doutora Ariane? Aditivo contratual. Agora, a grande questão é que para você tirar o idoso da função de contratante, né, ele deixar de ser contratante, você vai ter que apresentar uma curatela. Sim. Então, e aí é o que acontece, em regra, são as próprias famílias não aceitarem, né, o pessoal chama de interdição, a gente não usa mais esse nome, mas não aceitarem curatelar o idoso, enfim, em memória do homem que foi, da mulher que foi aguerrida, como se isso fosse tirar a história dele. Mas, pela norma, o idoso só sairia da figura de contratante se ele estivesse incapaz. E ainda assim, ele permanece como contratante, porque só vai se juntar no aditivo o curador dele, que vai falar em nome dele. Ele não precisa ser retirado do contrato, né? Ele vai ficar lá, mas tem alguém que fala em nome dele. Então, uma vez contratante, sempre será, só que representado por um terceiro. Sim. Você já teve algum caso assim? Normalmente tem acontecido com frequência essa demanda. E assim, eu falo enquanto gestora, a gente, né, e a experiência que faz o negócio, né? A gente pensa sempre lá no futuro. Então, assim, bom, esse idoso, ele não tem vínculo familiar nenhum, ele quer vir para a instituição, ele é lúcido, né? Ele tem a capacidade de gerir os seus recursos, ele tem a vontade de vir para a instituição, mas se ele muda de grau de dependência, quem vai fazer a gestão desse negócio? Então, a gente tem pensado muito nisso, porque isso tem sido muito, cada vez mais comum, assim. Então, essa semana, por exemplo, eu tive esse exemplo, e o promotor, amigo da família, na verdade ela tem uma irmã, tem articulado essa possibilidade, né, de já desenvolver uma procuração, algo do tipo, neste caso, Ariane. Então, assim, não sei se para você aí tem sido comum, mas aqui para a gente agora tem acontecido e, assim, de fato é algo novo para nós. Só deixar um aqui para os advogados, principalmente, buscarem saber, né? Eu utilizo, quando existe acolhimento de uma pessoa idosa já com diagnóstico inicial de demência, ou seja, vai evoluir, né? A gente não pode ser romântico achando que aquela pessoa não vai chegar num momento em que seja necessário ser curatelado. Então, nestes casos, eu uso o instituto chamado Diretiva Antecipada de Vontades, que ele é oriundo do Conselho Federal de Medicina, onde eu já converso com aquela pessoa que tem esse caminho, né? Então ele está no grau inicial de Alzheimer, enfim, sobre várias questões de fim de vida, e eu já consegui fazer valer isso na justiça algumas vezes, e a gente deixa um dispositivo em que o idoso, enquanto lúcido, diz: na minha impossibilidade, gostaria de ser representado por fulano. Eu já tive alguns casos em que esse fulano não era parente, era um amigo, era o afilhado, e a gente conseguiu fazer com que esta pessoa, a partir da diretiva do idoso, fosse determinada como curador. Então, existem meios, mas como disse a Mariana, o negócio é que a gente está lá tendo que aprender no dia a dia, né? Mas existe, esse foi um instrumento que eu consegui formatar, porque até a própria diretiva ela não é tão complexa de ser feita, a gente pode fazer, né, de uma maneira mais direta com o idoso e reconhecer a assinatura em cartório. O ideal seria uma escritura pública, mas ainda dá para se utilizar dessa maneira. Assim. É uma forma. Uma outra sugestão seria, como contratante, colocar o idoso e um filho, né, considerando a questão da lucidez, para, no caso da incapacidade também, né, Ariane? Certo. É mais fácil. Importante. Nós temos mais uma pergunta aqui dos nossos associados, Fabiano. Está perguntando aqui, para os casos de idosos não incapacitados, eles podem entrar e sair da ILPI com total autonomia? Segunda pergunta, ele pode ser responsabilizado pela inadimplência e ser convidado a se retirar do residencial como no hotel?
Doutora, pode começar. Bom, é exatamente essa situação. Mariana, por favor. Então, Vamos lá, Ariane, Vai lá, porque Mariana. graças a Deus isso não é algo comum para Olha mim só. aqui. Com relação à autonomia, saída e entrada, existe uma questão que eu sempre coloco para quem me pergunta isso. A ILPI é prisão, a ILPI é uma penitenciária, e se ela não é penitenciária, por que que o idoso lúcido, capaz que pode ir e voltar, não pode sair? O que é que faz com que a instituição entenda que aquela pessoa não pode sair? Então, se a gente vai determinar que aquela pessoa não pode sair, significa que a gente está tolhendo o direito dele de ir e vir. Se ele está num grau inicial de demência e talvez tenha dificuldade, né, de entender essa situação, a gente tem que envolver a família e criar métodos e criar meios para que esse idoso possa ainda exercer a sua liberdade, mas de maneira assistida. Se a casa vai receber algum valor para ter um cuidador que vá passear com ele 2 vezes por dia, isso é questão de cada caso concreto. Agora, idoso, lúcido, ele pode ter um carro, ele pode ter um automóvel, ele pode sair para fazer pilates, para ir no baile, para ir no bingo. Só tem uma questão que precisa ser colocada, que é a organização e registro dessas saídas. Não quer dizer que o idoso tem que ler, assinar o caderno toda vez que vai sair, mas a instituição precisa ser informada, principalmente de que horas ele pode voltar ou não, porque pode acontecer alguma coisa, né? Então, a gente tem que ter essa informação. E com relação a outra pergunta, que foi a inadimplência, isso tem que constar lá nas cláusulas de rescisão de contrato. Tá? Sim, então, sim. é possível, né, fazer com que... Existe um artigo no Estatuto do Idoso, um inciso no Estatuto do Idoso, dizendo que é garantido ao idoso a permanência na mesma instituição. E isso eu já vi, não foi comigo, mas já acompanhei a família inadimplente, quando foi dado o prazo para que ela retirasse o idoso, ela entrar na justiça para garantir a permanência do idoso naquela instituição, visto que o Estatuto do Idoso diz isso. Né? E ela não teria condição naquele momento de fazer transferência para um outro lugar. De novo, juiz não entende de LPI, juiz deu a liminar para que o idoso ficasse naquela instituição em que pese a inadimplência da família. Né? Então, enfim, se for uma outra discussão, eu não fui advogado do processo, mas é possível, se ele é lúcido, não cumpre com a parte dele, vai sofrer as consequências. Mariana, na tua experiência, tu tem idosos que saem do residencial para fazer atividades, voltam, como que é esse controle, que é importante, como a doutora Ariane comentou, de ter esse registro, como que funciona para ti essa experiência? Olha, Jorge, eu tenho 4 instituições, eu tenho idosos lúcidos que optaram pela ida, assinam pelo contrato e demonstram interesses, né? A gente tenta respeitar sempre a questão das limitações, então muitos deles... apesar da lucidez, têm limitações motoras, então precisam normalmente de auxílio. E, bom, não são grandes centros, né? São pequenas cidades, então fica mais tranquilo fazer a gestão desse serviço. Essa pergunta normalmente parte, vamos colocar que é uma demanda que vem, né, vai ser cada vez mais comum, e parte do princípio de as instituições limitarem ou definirem qual grau de dependência que elas vão atender, qual o público que elas vão atender, exatamente porque se elas não são capazes de oferecer essas possibilidades, elas não podem admitir idosos lúcidos, né, para fazer essa gestão do serviço que a Ariane propôs. Então, basicamente, assim, para a minha realidade aqui no Espírito Santo hoje, tenho sim idosos lúcidos que assinaram pelo contrato, às vezes eles demonstram essa vontade de sair e tudo, normalmente eles pedem companhia, até porque entendem que estão na instituição para receber algum tipo de cuidado, né? Aqui eles entendem dessa forma. Muito bem, nós temos ainda um tempo aí para nós continuarmos ouvindo aquilo que vocês têm para nos trazer nesse fórum. Com certeza tem agregado muito aqui para todos que estão participando. E eu queria aproveitar esses últimos minutos que temos e pedir algumas considerações finais. Obviamente, alguns tópicos pertinentes a tudo que foi falado, né? E que nós possamos gravar, tanto naquilo que é importante constar no contrato em relação a pontos específicos que são indispensáveis, quanto também a questão da transparência, quanto a questão dos serviços. O que vocês podem nos deixar assim de uma forma bem resumida? Vamos lá. Contrato.
partes, descrição de serviço, valor, forma de majoração e atualização, formas de rescisão de contrato, aquilo que não está incluso no serviço, ou seja, tudo que a própria família precisa oferecer ou buscar. A questão das responsabilidades de cunho material. Então, levou uma televisão, levou uma cama, como que é feito isso, como que é feito a entrada desses itens, né? Também é importante. Formas de rescisão de trabalho, obrigações da família, obrigações do idoso, se ele é o contratante, né? Obrigação da instituição. Para cada item desse, isso vai gerar um protocolo interno, porque se eu digo que eu ofereço alimentação, eu tenho que ter os protocolos de alimentação, eu vou ter que ter a nutricionista, Então, a gente tem que vincular o contrato a protocolos. A gente precisa, eu gosto de trabalhar assim, quando eu entro numa instituição, eu trabalho contrato e regimento interno, porque nem tudo precisa estar no contrato, mas tudo pode estar no regimento interno. Então, a família tem que receber uma minuta de contrato e a minuta do regimento. O regimento vai dizer como todo mundo tem que se comportar. Instituição, família, visitante, idoso, funcionário, voluntário, prestador de serviço, vai estar tudo lá, né? Então, é muito importante que a gente consiga olhar para o contrato e ver o reflexo dele em cada protocolo que a instituição tem, né? Então, precisa ser, realmente, a gente tem que fazer uma vinculação de todos os documentos e eles têm que todos apontar para o mesmo lado. Infelizmente, em função dos modelos, como a Mariana falou, isso é um pouco difícil de acontecer. Não sou contra modelo, mas eu acho que a gente tem que ter capacidade de adaptar o modelo para a nossa realidade, né? Eu já cheguei em instituição que eu pedi o manual, o POP da lavanderia, uma instituição pequena com 15 idosos, e o POP da lavanderia era um POP de lavanderia hospitalar. Então, estava claro que aquilo ali foi copiado e colado e ninguém nem leu, né, antes de colocar isso à disposição. Então, a gente precisa ter essas questões e eu acho que o muito importante de contrato mesmo é detalhamento do serviço que é prestado, aquilo que realmente não está no serviço, porque tem o que está no serviço, o que não está no serviço e o meio do caminho que vai ser negociável, né? Mas o que é contratado e o que não é contratado tem que estar muito claro. Essa questão da hospitalização é um calcanhar de Aquiles para as instituições, porque a família acha que tem que ter um acompanhante, porque a família acha que não tem que pagar o período de hospitalização. Então, são esses detalhes que eu vejo, assim, que são os mais comuns, né? E criar protocolo, gente. Sem protocolo, a gente não vai conseguir fazer aquilo que está no contrato e vai ser responsabilizado, sim, por qualquer um que fiscaliza, e na justiça é muito difícil de reverter esse tipo de visão que a sociedade ainda tem com relação às instituições. Com certeza. Obrigado, Ariane. Mariana? Bom, a gente colabora, mas a gente também fica feliz quando a gente vê que está fazendo certo, né? Então, recentemente, essa semana, eu já tenho o hábito, né, de enviar minuta para a família antes da admissão, de fato, para tirar todas as dúvidas e até optar, né, questionar e até desistir do serviço, caso não concorde. Então, é algo que, depois que o idoso está aqui dentro, a gente vai assinar o contrato, é muito mais difícil, né, para tirar, muitas vezes depende de várias adequações. Então, eu considero isso importantíssimo. E como a questão do regimento interno, de constar e da família fazer parte disso. Então, não é um documento para a gente constar para o Ministério Público, é um documento que ele tem que ser conhecido por todo mundo, né? Pelo idoso, pela família, pelo trabalhador, da instituição. Então, ele tem que sim se fazer justo. O regimento interno é um documento muito importante. E citado particularmente no meu contrato, então, normalmente eu envio a minuta junto do regimento interno, e isso tem sido muito favorável, assim, as famílias têm dado um bom retorno em relação a isso, então é uma dica. E uma outra coisa que eu acho que é interessantíssimo, e eu faço desde o início da minha instituição, é ir até o local, né, ir até a casa do idoso, fazer uma avaliação até para considerar valor de mensalidade, né, proposta, isso quanto enfermeira, né, quanto especialista em gerontologia, para planejamento de planos de cuidados, né, para elaborar, de fato, a posição da cama, o que esse idoso vai demandar.
Então, eu considero essa visitação algo muito importante. E, por vezes, eu já tive que ir 2, 3, 4 vezes até que esse idoso venha, de fato, para a instituição. Então, recentemente, né, a gente estava com uma admissão prevista para ontem, quinta-feira, e eu estive na quarta, eu já tinha ido na casa da família por 2 vezes para conversar com familiares, tirar dúvidas, e aí na quarta-feira eu estive na instituição novamente para tirar dúvidas da esposa, né, desse idoso, que tinha alguns questionamentos, para que ela ficasse tranquila com a institucionalização. Então, todo mundo faz parte, todo mundo teve conhecimento do contrato, disponibilizei regimento interno, e aí eu acho que fica tranquilo para todo mundo. Que bom, quanto maior a transparência, isso vai contribuir para a melhor prestação de serviço, para que os riscos sejam minimizados, mas eles sempre existem. Então eu gostaria de agradecer. Muito obrigado, doutora Ariane Angioletti e a enfermeira Mariana Tessarolo. Muito obrigado pela participação. A doutora Ariane, ela está lá em Santa Catarina, naquele lugar maravilhoso, né, que todos nós gaúchos gostamos de participar em alguns momentos. E a nossa enfermeira está lá no Espírito Santo. Parabéns, muito obrigado pelo conhecimento compartilhado. Sem dúvida alguma enriqueceu todos nós aqui. E sem dúvida alguma também eu acredito que quando nós compartilhamos algo que é importante, também nós acabamos agregando valores e vamos seguir em frente, prestando o serviço da melhor forma possível. Muito obrigado por vocês participarem. Uma salva de palmas a vocês, né? E aqueles que estão em casa, tenho certeza que estão fazendo o mesmo. Muito obrigado. Nossos agradecimentos a Ariane de Campos Angioletti, Mariana Medeiros Mota Tessarolo e Jorge Lopes por suas participações neste painel.